Habilidade 2. A religião no mundo moderno. Aula 3.1. Conteúdo: mudança de paradigmas. Habilidade: identificar as diferenças paradigmáticas entre teocentrismo e antropocentrismo. Olá, meu irmão, minha irmã, meu caro aluno e aluna, sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de ensino religioso. Sinta-se acolhido nesse momento. Eu sou o professor Yuri Lima e estarei com vocês ao longo desta aula refletindo sobre as mudanças paradigmáticas e as dimensões, tanto do paradigma teocentrista quanto o paradigma antropocentrista, né? Então, sinta-se acolhido e acolhida, e eu quero que você, ao longo desta aula, possa ficar com 3 ideias. A primeira, que é o conceito de paradigma, a segunda, de teocentrismo, e a terceira, de antropocentrismo. E ao final desta aula, nós vamos linkar e ficarmos com ideias muito importantes que vão ser necessárias, vão ser interessantes para entender o fenômeno da religião no mundo moderno. Então, vamos começar a aula de hoje olhando com muito carinho para este conceito. O que significaria paradigma? São normas, modelos, orientadores de um grupo que estabelece limites e que determinam como um indivíduo deve agir dentro desses limites. Normas, modelos orientadores de um grupo que estabelece limites e que determinam como o indivíduo deve agir dentro desses limites, né? Então, esse é o primeiro conceito que a gente deve compreender acerca de paradigma. Todo modelo, todo jeito de se comportar de um grupo, ele vai determinar, de certa forma, o agir de uma pessoa dentro da sociedade. E muitas das vezes, esse tipo de modelo pode fazer com que esse ser humano seja engrandecido, cresça, tenha seu potencial reconhecido, mas também pode depreciar o ser humano. Então, o paradigma pode ser, você vai ter modelos orientadores de regras sociais, tanto muito positivos quanto muito negativos, né? Mas importante nesse momento é entender que todo paradigma, ele, de certa forma, é o rosto de um grupo, é o rosto de uma sociedade. E é nisso que a gente vai tentar entender, no decorrer desta aula, o fenômeno religioso. E agora eu te convido para ver uma outra ideia muito importante, já que você já pegou o nosso primeiro conceito sobre o que significa paradigma. Olha lá, rapidinho na prática, onde que isso se aplica. Aqui, o que você vê nesta imagem? O que isso significa? Se você olhar bem aqui, nós vamos ver aqui uma foto, né, com vários indivíduos aqui, uma oriental, uma mulher com deficiência física, um senhor, outra jovem negra, um rapaz jovem, né? Nós vemos o seguinte, que na nossa sociedade hoje, nós temos pessoas bem diferentes uma das outras, né? Isso é super importante até para a gente entender como é que é a nossa sociedade hoje. Nossa sociedade hoje admite a ideia de pluralidade, de que vários modelos, vários jeitos, vários padrões podem conviver juntos, ok? Então, e aqui a gente vai para um outro slide muito importante. Muitas das vezes, o paradigma também pode ter também algo muito negativo, né? Ele pode ser aquilo que nos impede de ver e aceitar novas ideias. Por exemplo, você vai olhar aqui essa imagem aqui do peixe, né? Enquanto todos os peixes estão seguindo para um lado, estão, na verdade, se orientando só para um tipo de jeito de pensar a vida, de conceber as coisas, esse peixe aqui está indo para o outro lado, né? E aí a gente pode pensar algo muito importante.
A nossa primeira ideia que nós tivemos logo no início dessa aula foi que paradigma como um conceito pensado como algo próprio de um grupo que orienta as regras, a maneira de ser do indivíduo. Mas também, olhando para esta cartela aqui, nós também podemos ter uma outra ideia bem negativa. Paradigma também pode ser aquilo que nos impede de ver e aceitar novas ideias, né? São suposições compartilhadas que determinam como percebemos o mundo. Por exemplo, aqui nesse peixe aqui, nós percebemos que muitas das vezes, em determinadas épocas, a nossa sociedade, ela teve um modelo que muitas das vezes marginalizava as pessoas, que discriminava as pessoas, que, por exemplo, minorizava as mulheres, que minorizava os negros. Hoje ainda nós sofremos esse tipo de drama, né? Por exemplo, nós podemos ver os protestos antirracistas nos Estados Unidos como uma quebra de paradigma em relação a todo o comportamento que marginaliza, todo o comportamento que de certa forma privilegia o discurso racista, né? Isso é um exemplo também de paradigma que muitas vezes uma sociedade ela privilegia um discurso discriminatório, e aí de certa forma as pessoas se mobilizam para quebrar esse tipo de coisa e questionar também, né? Não é à toa que, por exemplo, tem esse peixe aqui, ele vai na contramão dos outros peixinhos, né? Então, mas o nosso desafio hoje é entender como que nós podemos quebrar esses paradigmas e como que isso, de certa forma, nós podemos fazer uma leitura em relação à religião no mundo de hoje, né? Agora, nesse momento, eu te convido a olhar esse QR Code, né? Esse QR Code que vai estar aí na tela, né? E que é um vídeo Vida de Maria. O que você vai fazer agora nesse momento? Muito simples. Você vai pegar o seu celular, você vai colocar o seu celular bem em cima desse QR Code, né? E você vai ter a oportunidade de olhar esse vídeo, Vida de Maria, como um vídeo muito oportuno para entender um pouco o que significa quebrar paradigmas, o que significa, de repente, ir além dessas ideias pré-concebidas que muitas das vezes podem marginalizar a pessoa. Esse vídeo que você vai ver agora, que você vai colocar no seu celular, nesse QR Code, vai acessar lá no canal do YouTube, que é Vida de Maria, é um vídeo muito interessante, um curta-metragem que começa com uma menina que está tentando ler, está tentando estudar, e lá pelas contas, isso num lugar bem pobre, né? E lá pelas contas a mãe pega e bota ela para trabalhar, e tira ela até dos estudos, e ela, em vez de estudar, em vez de aprofundar a vocação dela, ela trabalha, conhece alguém, tem filho, né? E tenta fugir um pouco do paradigma de que a mulher só serve para limpar, para trabalhar. E muitas das vezes ela acaba reproduzindo aquilo que a mãe dela fez com ela, com a própria filha. A filha tenta, na verdade, estudar, tenta sair daquela vida e, infelizmente, a Maria, que foi, na verdade, que foi colocada em um paradigma só de que mulher só serve para cozinhar, só serve para ser dona de casa, reproduz o paradigma de miséria, o paradigma de discriminação na própria filha. E aqui a gente vai vendo um ciclo vicioso que no decorrer desse vídeo você vai ter oportunidade de refletir, né? Então, coloque por gentileza o seu celular em cima desse QR Code, e você vai ter a oportunidade de olhar esse vídeo e refletir sobre isso. E eu te pergunto o seguinte, no decorrer desse vídeo, veja quais são os paradigmas que Maria sofre, né? E no decorrer desse vídeo eu te convido também a se questionar, a se perguntar, isso não é um ciclo vicioso? Qual seria a oportunidade que Maria poderia estar investindo, deveria estar quebrando, para não reproduzir esse paradigma com a própria filha?
E aí eu vou te dar logo a chave da leitura, que seria a questão do estudo, que seria, de repente, repensar a sua posição na sociedade. Tá bom? Então, voltando aqui para mim, o que é importante até agora nós pensarmos, nós refletirmos juntos? Que todo o conjunto de regras, de normas, de limites que são pensadas para o indivíduo numa sociedade são paradigmas. É um jeito de ser no mundo. Mas nem sempre esse jeito de ser, ele precisa seguir. Nem sempre esse jeito de ser, ele precisa continuar. Às vezes, é necessário quebrar isso. Às vezes, é necessário nós, como indivíduos, como pessoas, nos mobilizarmos para criarmos oportunidades de mudança de paradigmas. Né? E aqui eu vou, você está olhando essa imagem bonita aqui, essa diversidade de rostos, de jeitos, de culturas. O nosso mundo hoje, o nosso mundo moderno, ele admite o quê? A pluralidade. E pensar em pluralidade hoje, pensar hoje em inclusão, só foi possível porque nós tivemos muitos momentos ao longo da nossa história que, infelizmente, os paradigmas tiveram que ser quebrados. E até para a gente poder evoluir, até para a gente poder dar passos concretos mais à frente, né? E aqui eu vou te convidar a pensar alguns exemplos de paradigmas que foram quebrados e que foram oportunidade para a gente mudar o mundo, para nós, como pessoas, como cidadãos e cidadãs, fazemos esse mundo um mundo mais diferente, um mundo mais justo. Veja agora a nossa próxima cartela. O primeiro exemplo que eu quero dar aqui para você, nessa cartela, é a marcha das mulheres na França, né? Se a gente parar para pensar, foi mediante essa marcha das mulheres na França que deu início à Revolução Francesa. Até então nós tínhamos um modelo que só os homens eram os grandes protagonistas sociais e as mulheres começaram a questionar por que não ter acesso aos direitos básicos, aos direitos humanos básicos para elas. E isso, de certa forma, foi o estopim da Revolução Francesa. Então, o movimento sufragista, ele é o movimento de mulheres de direito ao voto na Inglaterra. E aí, o que acontece? Se não fosse esse movimento, as mulheres hoje em dia não teriam oportunidade de usufruir, de escolher seus governantes, de votar e ser votadas, né? A gente também vai ver outra quebra de paradigma, né? A Renascença na Europa, durante o século XV e século XVI, foi a oportunidade da gente perceber o ser humano como o centro de atenção, como alguém digno de ser contemplado. No Iluminismo, também na Europa, entre os séculos 17 e 18, nós vamos ver o quê? Um movimento que, de certa forma, vai destacar o uso da razão como algo que vai ser necessário para se refletir sobre o mundo. No Iluminismo, por exemplo, nós vamos perceber que vai haver uma quebra de paradigma entre uma ideia que só a fé salvava, só a fé e a Igreja Católica Romana seriam as instituições detentoras do poder e também da explicação sobre o mundo. E aqui no Iluminismo nós vamos perceber um movimento de intelectuais na Europa que vão surgir também dentro das universidades católicas, né, também, e depois vários pensadores vão surgir que vão privilegiar o discurso racional, né? Também aqui no Brasil, já parou para pensar que se não fosse o movimento abolicionista no Brasil no século XIX, nós não teríamos talvez a oportunidade para
para pensar, nós não teríamos a oportunidade de termos direitos iguais para os negros e negras no Brasil, a libertação dos escravos, né? Agora, eu gostaria que você também continuasse com outras ideias que vão ser também ideias de quebra de paradigmas ao longo da história, né? Pare para pensar aqui comigo. Houve quebra de paradigmas, por exemplo, entre a pré-história e a história antiga da Grécia, né? Na pré-história, você vai perceber, por exemplo, aqui a passagem do normandismo para o sedentarismo, né? Quando o homem, a mulher, o ser humano, ele passa daquela ideia de ficar se locomovendo em vários lugares de maneira nômade para se estabilizar em um lugar, para ser sedentarizado em um lugar. Isso já foi uma quebra de paradigma na pré-história, né? E para que ele saísse desse nomandismo para o sedentarismo, o ser humano ele teve que criar técnicas na área da agricultura, teve que, de repente, pensar técnicas na área da moradia, na área da coleta, para poder se sedentarizar em um lugar, né? Também uma outra quebra de paradigma que a gente vai perceber ao longo da história é quando surge a propriedade privada na Grécia, né, antiga. E que é o quê? Antigamente, pelo menos na pré-história, existiam as sociedades comunais, coletivas, e aí aos poucos essas sociedades vão se privatizando, vão, na verdade, tomando o corpo e o jeito das sociedades privadas de hoje em dia, né? Isso, de certa forma, vai ser o advento das futuras cidades-estados que vão ocorrer na Grécia com as polis. E também, outro paradigma que a gente vai ver como quebra, né, que vai ser bem quebrado, pelo menos na Grécia Antiga, é o surgimento da filosofia, em que você vai ver um discurso centralizado em narrativas, em crenças, né, em mitos, que vão, com a filosofia, passar para um discurso mais racional acerca das coisas, um discurso mais questionador. Então, o surgimento da filosofia vem como uma quebra de paradigma para privilegiar o uso da razão como um instrumento para você compreender o mundo, para compreender as coisas, para compreender a história. Então, nós vimos aqui três exemplos de quebra de paradigma, que se não houvesse, talvez nós não teríamos oportunidade de ver, oportunidade das consequências dessas quebras, nós usufruímos nos dias de hoje, né? Agora, eu queria que você visse aqui, nesse momento, essa outra ideia aqui. Essa aqui era a organização do clero da Igreja Católica Romana, né? Pelo menos na Idade Medieval, e que não mudou quase, né? Você vai ver aqui a figura do Papa, que é o Bispo de Roma, os cardeais, que tem um colégio cardinalício, né? O arcebispo, que é o ordinário sobre as províncias eclesiásticas e também sobre as várias dioceses da sua circunscrição. O bispo, que vai ser, na verdade, responsável pela sua diocese e também pelas várias igrejas e paróquias. E aqui, por último, o vigário, que na verdade vai ser o pároco, que vai ser responsável pelas paróquias. Essa estrutura aqui, de certa forma, de organização do clero da Igreja Católica Romana, foi uma estrutura que por muito tempo ficou como estrutura em relação à religião no período da cristandade, né? E que depois foi quebrado com a Reforma Protestante. Mas aonde que essa estrutura, esse paradigma se centralizou? E aqui eu queria que você olhasse nosso próximo quadro. Aquela estrutura que você viu há pouco, né, ela se centraliza basicamente nessas ideias aqui, numa visão teocêntrica do mundo.
a primeira coisa que a gente tem que pensar é que quando a Igreja Católica Romana ela usufruiu de um poder sagrado durante todo o período medieval. Institucionalmente falando, ela que mandava e desmandava no mundo. E na verdade, ela usufruía de um poder do sagrado. Outra coisa que é interessante, que vai sedimentar a visão teocêntrica do mundo, vai ser o advento do cristianismo. Eu já diria assim, uma ideia de cristandade. Né? Vou colocar aqui. Cristandade. Tá? Que toda a doutrina católica romana vai ser, na verdade, o motor, na verdade, ético, moral, para toda aquela sociedade medieval daquele tempo. Né? E é isso, de certa forma, essa ideia de cristianismo, da cristandade, vai, de certa forma, vai dar, na verdade, poder para a Igreja Católica Romana. Né? A gente tem que entender o seguinte, gente. Quando a gente fala em Igreja Católica, nós temos três tipos de Igreja Católica. Né? Você tem a Igreja Católica Romana, Apostólica Romana, as igrejas ortodoxas, que também são do ramo católico, e a Igreja Anglicana, né? Que são também do ramo das igrejas católicas. Então, a Igreja Católica Romana, ela, de certa forma, ela vai imprimir uma visão teocêntrica no mundo, principalmente na época do período medieval. Esse vai ser um paradigma que vai permear quase 1000 anos de história. E aqui também, que o princípio da autoridade, né? O homem é submisso à vontade de Deus. Então, se a gente parar para pensar, se de repente a gente parar para pensar nesse paradigma medieval, que é a visão teocêntrica do mundo, nós temos que pensar que o poder do sagrado vai usufruir, vai permear todos os momentos da vida, vai sedimentar uma visão de cristandade no período medieval. O poder da Igreja Católica Romana vai ser um poder muito, como é que eu posso falar, muito concreto na vida de toda a sociedade europeia e do mundo. E essa visão teocêntrica no mundo, ela admite o seguinte, que o homem é submisso à vontade de Deus, submisso à vontade da igreja, que é expresso, a vontade de Deus que é expresso na igreja. Agora eu queria que você olhasse com muito carinho uma outra visão aqui, uma outra ideia, né? Essa visão teocêntrica medieval, ela vai ser quebrada com os paradigmas da modernidade, né? Nós vamos ver que o humanismo vai ser uma visão de valorização do ser humano, que, na verdade, o ser humano vai ser a criação privilegiada de Deus. E isso, gente, vai ser, de certa forma, inaugurada, vai ser sedimentada com a reforma protestante, através da igreja luterana, que vai colocar a visão da escritura, juntamente com a razão, como os pilares para se pensar o ser humano como, na verdade, o objeto da graça de Deus, né? Eu acrescentaria aqui a visão de graça, né? A graça de Deus, ela é sem limites, né? E também uma visão antropocêntrica, também. Que o homem como centro do universo, né? E aí, de certa forma, isso vai dar liberdade para que esse ser humano, ele seja privilegiado diante de todo o universo, né? Vai dar esse discurso antropocêntrico, ele vai ser um discurso que, de certa forma, vai dar pano para manga para o apogeu, para o despertar da ciência, né? Ok? Vamos também, e de certa forma, essa visão de paradigma da modernidade, através do antropocentrismo, vai, de certa forma, ser muito importante para que
a razão, ela de certa forma tem uma posição mais privilegiada, ela tem um certo protagonismo, e aqui eu quero te convidar a ver esse discurso de paradigma antropocêntrico através das características da modernidade, né? Aqui você vai ver que é o seguinte, na modernidade, você vai ver, na verdade, um acento muito especial em relação ao individualismo. O indivíduo está acima do coletivo, né? A outra coisa que você vai perceber é que nesse tipo de visão antropocêntrica, o racionalismo ele vai ter uma posição muito especial. Nós vamos perceber que o poder da razão ele vai ser algo preponderante para se pensar uma experiência antropocêntrica, do homem como centro do universo. E aí também uma outra coisa, uma outra característica dessa visão antropocêntrica é o advento do cientificismo, né? A razão busca provas através da empiria, né? Empiria, da experiência, né? E aqui a gente vai perceber que essa visão antropocêntrica, ela vai, na verdade, privilegiar o indivíduo, a razão e a ciência. E se a gente parar para pensar que essa visão antropocêntrica, que vai ser na verdade, base para a modernidade, né? Ela, de certa forma, vai se contrapor, ela vai, na verdade, entrar em choque com a visão teocêntrica, que somente da fé como o instrumento principal do teocentrismo, né? Agora, nesse momento, eu te convido a ver esse vídeo do Albert Einstein quebrando paradigmas, né? É um vídeo do Ministério da Educação e Ciência, lá na Macedônia, que o Albert Einstein vai ter uma discussão com o professor dele. O professor dele vai falar que Deus não existe, que Deus é besteira, que é uma ideia bem ateia, né? E Einstein vai falar o seguinte, olha, ele vai questionar, olha, você não pode falar se Deus não existe. Se você falar que Deus não existe, então o calor, a escuridão não existe, porque a escuridão, cientificamente falando, é a ausência de luz, né? O frio não existe porque, cientificamente falando, é a ausência de calor. E você também não pode falar que Deus permite toda a maldade, porque, na verdade, o mal só existe porque, na verdade, o mal é a ausência do bem. Ele, inclusive, conclui esse vídeo citando uma ideia de São Tomás de Aquino sobre o mal como ausência do bem. Então, a gente vai perceber nesse vídeo, que você pode ler, inclusive, com muito carinho aí com seu celular, o QR Code, muito bom, por sinal, como que Albert Einstein pega uma ideia científica, né, de um paradigma, né, antropocêntrico, e sustenta uma ideia teocêntrica de existência de Deus, né? Então, quero que você olhe com muito carinho para este vídeo e reflita também sobre as reflexões que nós tivemos ao longo da aula de hoje, tá? Agora, eu queria finalizar a nossa aula de hoje com 3 ideias muito importantes. Primeira coisa, o que é paradigma? E aí que você percebeu no início da nossa aula como ideias que muitas das vezes um grupo, uma sociedade tem acerca de algo que limita o ser humano. E que muitas das vezes foi por quebra de alguns paradigmas que as mudanças ocorreram, né? E aqui a gente viu 2 paradigmas ao longo dessa aula, né? O paradigma teocêntrico, que por muito tempo ficou a cargo da Igreja Católica Romana, que privilegiou uma visão de cristandade no mundo, em que a religião ela tinha influência direta sobre a política, sobre a sociedade, sobre vários campos da vida, e o paradigma antropocêntrico, que foi gestado no início da modernidade com o humanismo, né, que tinha uma visão mais otimista sobre o ser humano, e que foi completado com
com esses três acentos, né? O uso da razão, o ser humano como centro do universo e o discurso científico como um discurso de experiência que é válido para explicar o mundo. Então, meu irmão, minha irmã, meu caro aluno e aluna, muito obrigado por nos acompanhar ao longo desta aula de hoje.